Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer. Fragmentos da mensagem A Marcha, extraída do livro Pão Nosso, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, trazendo também informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Dia a Dia, do livro Caminho Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que nos diz: nas curtas viagens do dia a dia, todos nós encontramos o próximo, para cuja dificuldade somos o próximo mais próximo. Imaginemo-nos assim, numa excursão de 100 passos, que nos transporte do lar à rua. Não longe passa um homem que não conseguimos de imediato reconhecer. Quem será? Perguntamos em pensamento. E a lei de amor nulo aponta como alguém que precisa de algo. Se vive em penúria, espera socorro. Se abastado, solicita assistência moral de maneira a empregar com justiça as sobras de que dispõe. Se aflito, pede consolo. Se alegre, reclama apreço fraterno para manter-se ajustado à ponderação. Se é companheiro, aguarda concurso amigo. Se é adversário, exige respeito. Se benfeitor, requer cooperação. Se malfeitor, demanda piedade. Se doente, requisita remédio. Se é dono de razoável saúde, precisa de apoio a fim de que a preserve. Se ignorante, roga amparo educativo. Se culto, reivindica estímulo ao trabalho para desentranhar a benefício dos semelhantes os tesouros que acumula na inteligência. Se é bom, não prescinde de auxílio para fazer-se melhor. Se é menos bom, espera compaixão, que é o íntegre da dignidade da vida. Ante o ensino de Jesus pelo samaritano da caridade, podemos facilmente entender que os outros necessitam de nós, tanto quanto necessitamos dos outros. E para atender às nossas obrigações no socorro mútuo, comecemos à frente de qualquer um, pelo exercício espontâneo da compreensão e da simpatia. Espiritismo em Marcha. Agenda. A Fraternidade Espírita Leon Denis comemora no próximo mês 87 anos de fundação e terá uma programação especial de palestras. No primeiro domingo, dia 3 de março, às 16h, palestra com Rosana Mendes. Ela abordará o tema O Jugo Leve. Na quinta-feira, dia 7 de março,
às 7h30 da noite, palestra com Edson Roberto, que abordará o tema Gratidão na Visão Espírita. A Fraternidade Espírita Leão Denis se localiza à Rua Severino Vieira de Melo, 170, bairro São Francisco, por trás do Colégio Sagrado Coração. Todos estão convidados. A SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, realizará no dia 10 de março, no horário das 8h30 às 17 horas, rodada de seminários temáticos, mediunidade e obsessão, com a participação do Dr. Hugo Martins e Luiz Fernando Lopes. O evento é gratuito, solicita-se a contribuição voluntária de 2 quilos de alimento não perecível. A SEEC se localiza na Rua Gonçalo Nunes de Oliveira, 440, Cidade Jardim. Telefone para maiores informações, DDD 81 99965 0314. O evento também será transmitido ao vivo pelo YouTube SEEC Caruaru. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, reuniões espíritas. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Mateus capítulo 18, versículo 20. Prefácio. Estarem reunidas em nome de Jesus 2, 3 ou mais pessoas não quer dizer que basta se achem materialmente juntas. É preciso que o estejam espiritualmente em comunhão de intentos e de ideais para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. O Espiritismo nos faz compreender como podem os espíritos achar-se entre nós. Comparecem com seu corpo fluídico ou espiritual e sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los se tornassem visíveis. Quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade e que podem estar simultaneamente em muitos lugares, bastando para isso que enviem a cada um desses lugares um raio de suas mentes. Dizendo as palavras acima transcritas, quis Jesus revelar o efeito da união e da fraternidade. O que o atrai não é o maior ou menor número de pessoas que se reúnem, pois, em vez de 2 ou 3, houvera ele podido dizer 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que reciprocamente as anime. Ora, para isso basta que elas sejam 2. Contudo, se essas 2 pessoas oram, cada uma por seu lado, embora dirigindo-se ambas a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, sobretudo se ali não estão sob o influxo de um sentimento de multa benevolência. Se olham com prevenção, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos, longe de se conjugarem por um comum impulso de simpatia, repelem-se. Nesse caso, não estarão reunidas em nome de Jesus, que então não passa de pretexto para a reunião. Não tendo esta por verdadeiro motivo, isso não significa que ele se mostre surdo ao que lhe diga uma única pessoa. E se ele não disse, atenderei a todo aquele que me chamar, é que antes de tudo exige o amor do próximo, e desse amor mais provas podem dar-se quando são muitos os que exoram.
com exclusão de todo sentimento pessoal, e não um apenas. Segue-se que se numa assembleia numerosa, somente 2 ou 3 pessoas se unem de coração pelo sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras se isolam e se concentram em pensamentos egoísticos ou mundanos, e ele estará com as primeiras e não com as últimas. Não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos e dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos em concordância com o espírito de caridade que ele personifica. Tal o caráter de que devem revestir-se as reuniões espíritas sérias, aquelas em que sinceramente se deseja o concurso dos bons espíritos. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas, segundas e sextas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Questão 865. Como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ver a vontade, nem a inteligência? No jogo, por exemplo. Resposta dos espíritos. Alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que, como homem, ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. O Espiritismo na Bíblia. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6, lemos: aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Comentários do Espírito Emmanuel acerca dessa passagem bíblica se encontra na mensagem intitulada Observemo-nos, e que veio a nós através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, fazendo parte do livro Fonte Viva. Há quem afirme viver com a bondade de Jesus e não hesita em atirar-se contra os semelhantes, através da maledicência e da crueldade. Há quem assevere compreender o otimismo do Divino Mestre e não vacile em concentrar-se nas sombras do pessimismo e do desespero. Há quem proclame a fraternidade do Cristo, incentivando a separação e a discórdia. Há quem exalte o trabalho incessante do Senhor na exaltação do bem, acomodando-se na rede da preguiça e do comodismo. Há quem louve a simplicidade do eterno amigo, complicando todos os problemas da estrada. Há quem glorifique a paciência do sublime instrutor, agarrando-se a pedregulho da agressividade e da intolerância. Se nos confessamos aprendizes do Evangelho, observemos os nossos próprios passos. Lembremos-nos de que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Assim compreendendo, afeiçoemo-nos ao modelo divino. Quando o apóstolo nos declara: aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Deseja naturalmente dizer: quem se afirma seguidor de Jesus, de certo, deverá imitar-lhe
a conduta buscando viver na exemplificação em que o Mestre viveu. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, antiga Coab 3, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas segundas, quartas e sábados às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos com você, rádio ouvinte, nessa segunda parte do programa, direcionada a perguntas e respostas com os temas que abordamos durante a manhã. Quero ainda enfocar esse próximo evento que haverá em nossa cidade, que é a comemoração dos 87 anos de fundação da Fraternidade Espírita Leon Denis. Ela terá no próximo domingo, dia 3 de março, 4 horas da tarde, o início de uma programação especial de palestras. A abertura será com Rosana Mendes, que abordará o tema O Jugo Leve. Então, vamos agora para uma primeira questão com os temas que foram abordados nesta manhã. A que se refere Emmanuel ao afirmar é indispensável vencer obstáculos e sombras? Na mensagem de abertura do programa, a mensagem A Marcha, que faz parte do livro Pão Nosso, Emmanuel nos traz esse importante esclarecimento e orientação. Indispensável, diz Emmanuel, caminhar vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. E concluindo, ele diz: importa trabalhar, conhecer-se e iluminar-se e atender o Cristo diariamente. Aqui podemos refletir, extraindo conteúdos importantes dessa mensagem de Emmanuel. Porque Emmanuel quer se dirigir primeiramente para que analisemos-nos interiormente. Obstáculos e sombras que Emmanuel aqui destaca são sobretudo aqueles que trazemos do nosso passado reencarnatório. Sem dúvida nenhuma, a grande maioria de nós, espíritos encarnados no mundo de provas e expiações, trazemos um passado de delitos, vícios, desequilíbrios e vasto campo de problemas. Ora, essas situações que fomentamos no nosso passado não se apagaram. Elas estão dentro de nós, como sombras. Estão escondidas no nosso inconsciente profundo e precisam ser devidamente ressignificadas, trabalhadas, transcendidas. Para isso, Emmanuel nos aponta o caminho: trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender o Cristo. Só conseguiremos nos libertar do nosso passado delituoso, estabelecendo um novo campo de ações, de emoções e de pensamentos associados agora ao Evangelho do Cristo. É referente a esse campo vasto de atividades que Emmanuel, no início da mensagem, diz: indispensável caminhar. Não há nenhum outro modo para nos libertar desse mundo de sombras que trazemos, a não ser pelo esforço diário, quando ele diz: caminhar vencendo obstáculos e sombras. Trabalhar, conhecer-se, iluminar-se
e atender ao Cristo. Essa é a única diretriz positiva para a superação de nosso passado delituoso. E como exemplo maior que o próprio Emmanuel destaca, atender ao Cristo. Estar atento às diretrizes do Evangelho. Procurar no dia a dia, através da prece, da vigilância, o cuidado no alimento mental, que nutre as nossas emoções e sentimentos, a atenção nos sentimentos, que estabelecem ações e atitudes. É nesse caminho que aqui nós somos direcionados ao êxito possível na nossa presente encarnação. Vamos para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. A citação do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, de que o Espiritismo nos faz compreender como podem os espíritos achar-se entre nós. Como isto se dá? No capítulo 28 do livro Coletânea, no capítulo Coletânea de Preces Espíritas do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vimos nesta manhã o seguinte tópico: o Espiritismo nos faz compreender como podem os espíritos achar-se entre nós. De fato, há duas humanidades que constantemente se cruzam, se influenciam reciprocamente. A humanidade dos espíritos encarnados, a humanidade dos espíritos desencarnados. E a atuação, a influência de uma sobre a outra é matéria decisiva da revelação espírita como um todo. Mas aqui, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, a diretriz do esclarecimento é direcionada para a questão da prece, das preces espíritas, da prece nas reuniões espíritas. E diz logo em seguida o seguinte: os espíritos comparecem com seu corpo fluídico ou espiritual e sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los, caso se tornassem visíveis. Quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder de irradiação. Jesus já havia deixado bem claro: onde dois ou mais estiverem unidos em meu nome, lá eu estarei. E o Evangelho segundo o Espiritismo, endossando as palavras do Cristo, nos diz que há em torno de nós, em todos os lugares, a qualquer momento do dia ou da noite, presenças espirituais, que mesmo não sendo perceptíveis aos nossos sentidos físicos naturais, não são menos reais e exercem papel significativo no direcionamento da nossa prece, da nossa evocação, à ajuda dos espíritos benfeitores. Então o Evangelho vai nos colocando de forma bem evidente o amparo que as nossas orações e preces têm nesse trabalho de reforço iluminativo e de irradiação de fluidos e de vibrações. Porque quando oramos, de fato, com o pensamento e o sentimento associados ao Evangelho do Cristo, nós conclamamos aos espíritos do bem a nos apoiarem naquele momento,
E o Evangelho deixa bem claro, eles estarão lá, mesmo que nós não os percebamos. Então é nesse sentido que a presença dos espíritos do bem vão dar o reforço, a sustentação necessária para que as nossas orações alcancem os seus objetivos. Fechando esse esclarecimento, o Evangelho diz também o seguinte: quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder de irradiação. Então, todos nós, mesmo estando ainda encarnados, vibramos em termos magnéticos e fluídicos, energias em torno de nós. Mas os espíritos do bem, quanto mais elevados eles são, mais o poder de irradiação deles é intensificado. E nesse sentido, é lógico deduzirmos que na sustentação da nossa prece há amparo, há assistência e fortalecimento espiritual. Vamos para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. A que consequências Emmanuel nos convida ao afirmar: afeiçoemo-nos ao modelo divino? A frase de Emmanuel, afeiçoemo-nos ao modelo divino, o modelo divino é o Cristo. E a mensagem a qual Emmanuel faz essas observações é aquela da passagem da primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz permanecer nele, entendamos aqui em Jesus, deve também andar como ele andou. E Emmanuel, apoiando, endossando a palavra de João, nos diz: lembremos-nos de que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Assim compreendendo, afeiçoemo-nos ao modelo divino. Essa é a grande questão da nossa vida. Porque, claro, sabemos, todos trazemos um passado bem complicado. Um passado onde o mundo de sombras traz o seu rastro dentro de nós. Mas, ao nos aproximarmos do Evangelho do Cristo, o início de um grande clarão iluminativo vai invadindo o nosso ser, a nossa consciência. E nós passamos a perceber chamados interiores para o melhoramento íntimo, para a aquisição de virtudes, para a prática do bem e da caridade, como consequências naturais. Mas Emmanuel aqui nos convida a ir mais longe um pouco, porque ele diz assim: afeiçoemo-nos ao modelo divino, para que o êxito nosso nesse trabalho de exemplificação do Evangelho do Cristo se dê da forma melhor possível. É preciso criarmos afeto, sentimento por Jesus, pelo Evangelho. É preciso mergulharmos com o coração aberto a uma transformação interior e definitiva na nossa maneira de encarar a vida, de perceber os objetivos que nos trazem a reencarnação e, de uma forma definitiva, estarmos no esforço diário de superação, de melhoria e de nos tornarmos vivenciadores dos ensinos do Cristo. Estamos assim chegando aos momentos finais do programa. Agradecemos a todos a audiência,
Estamos aqui com vocês todos os domingos, 7h30 da manhã, na sua Rádio Liberdade com Espiritismo em Marcha. Divulguem nosso programa. Agradecemos a todos. Um excelente domingo para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.